A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler o texto de Gênesis no capítulo 3. Você que é novo aqui no canal, nós temos na seção das playlists vários livros da Bíblia que já foram todos comentados e você pode acessá-los na seção de playlists e fazer um estudo a respeito de todo o livro, estudando, meditando em cada um dos capítulos da palavra. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 3, já meditamos nos capítulos 1 e 2. Na seção de playlists os vídeos estão ali organizados. E hoje, quando eu terminar de gravar esse vídeo, vou colocar ali também para que aqueles que quiserem acompanhar esse estudo de Gênesis possam acompanhar o estudo desse livro por ordem e na sequência. Também temos aqui a playlist de Provérbios e de Eclesiastes. Eclesiastes nós já lemos até o capítulo 9, Provérbios já lemos até o capítulo 6, e vamos prosseguindo. Fica o convite para você que é novo no canal para acessar esses conteúdos e conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Deixa o seu like, se no final desse vídeo a palavra falar com você e produzir um bom resultado no seu crescimento, do conhecimento a respeito das Escrituras. Vamos ler aqui a palavra. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nesses primeiros 8 versículos, nós vemos que a serpente era a mais astuta dentre as animárias do campo que o Senhor tinha feito. Algumas pessoas perguntam como que Eva conseguiu conversar com a serpente. Hoje, nós vemos donos de pets que conversam com os seus animais e sabem, dependendo do gesto que os seus animais fazem, o que eles querem. Os homens hoje conseguem adestrar animais. É possível fazer com que algumas espécies de pássaros falem, cantem, e é possível que alguns animais executem ordens. Então, o relacionamento entre os seres humanos e os animais já existia desde a criação. Imaginando que, naquele tempo em que o homem e a mulher haviam sido criados com ampla perfeição, é possível
que eles conseguissem ter uma conversa com os animais, pelo pensamento, pela percepção daquilo que os animais diziam e falavam. Então, nessa percepção, a serpente era um ser, uma das alimárias que estavam entre as outras criaturas de Deus. E Satanás entrou na serpente e usou a serpente, porque era a mais astuta das alimárias, para fazer a comunicação de uma seta no pensamento da mulher. E essa serpente, dando lugar para que Satanás falasse por ela, perguntou para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Veja que a mulher disse no versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Deus tinha dito para que Adão e Eva se alimentassem de todas as árvores. Nós já lemos isso no capítulo 2. A única ordem que Deus havia dado era de que não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Uma única árvore era proibida. Todas as outras eram permitidas. Deus derrama uma vida abundante sobre a vida de todos aqueles que buscam a Ele. Mas os homens, os seres humanos, prestam atenção naquilo que é proibido. Deus permite que os seres humanos dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado que há na terra, sobre tudo aquilo que foi criado. Deus permite que os seres humanos se alimentem de todo tipo de árvores frutíferas e plante todo tipo de alimento sobre a terra, mas o ser humano procura o que não lhe cabe. Deus deu a cada homem, a cada mulher, um cônjuge, o direito de escolher uma pessoa para dividir a sua vida num relacionamento que seja construído como uma casa, como uma torre forte. E os seres humanos preferem viver desconstruindo a sua própria torre forte, mergulhando na prostituição, no adultério, no uso das drogas. É assim que os seres humanos vão caminhando, quando se não entendem, não percebem que tudo o que Deus entregou para a humanidade é perfeito. E aqui nós vemos que a mulher disse para a serpente que o Senhor disse que eles poderiam comer do fruto das árvores do jardim, de todas as árvores do jardim. E a serpente, que estava com Satanás, veio e disse: não é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A serpente veio e disse, vocês não podem comer das árvores do jardim. A serpente, que é Satanás, a serpente não é Satanás, Satanás estava na serpente. Usando a serpente, disse para a mulher assim: Deus é mau, Deus é ruim. Ele disse que vocês não podem comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore. A mulher disse: não foi isso que Deus disse. Nós podemos comer do fruto de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. E o que Deus disse, a mulher aqui no versículo 3 diz para a serpente: só do fruto da árvore que está no meio do jardim, que Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que chama atenção no versículo 3 é que quando Deus disse para que Adão e Eva
não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim, e no meio do jardim também estava a árvore da vida, de que eles tomavam para se alimentar, para gozar da eternidade? Deus disse: nem tocareis. Tem muitas pessoas que ficam brincando com o pecado. Eles veem que uma mulher imoral e sensual lhe apareceu no caminho e eles dizem: eu vou conversar com ela porque não tem problema. A Bíblia conta, no livro de Gênesis, nós vamos ler mais tarde, que quando José foi tentado pela mulher do seu patrão, que era Potifar, ele fugiu dela. E ela agarrou na sua roupa, na sua veste, arrancou a roupa para acusá-lo de ter tentado seduzi-la. Mas ele fugiu, porque ele disse para ela, quando ela o tentou: o meu Senhor me deu todo o acesso à sua casa, só a ti me proibiu. E ele fugiu, porque ele viu que o pecado estava à porta. Tem muitas pessoas que ficam brincando com o abismo. Pessoas que já foram dependentes químicos, que já foram alcoólatras e que recebem e aceitam convites de pessoas antigas, pessoas que faziam parte do seu relacionamento antigamente e resolvem sair com essas pessoas e depois recaem na droga, recaem na bebida alcoólica, recaem com ex-pessoas que namoraram no passado. Outro dia ouvi uma mulher que se casou e depois de algum tempo, já com um filho, perdeu o casamento e ela veio dizendo: o meu casamento estava ótimo, mas um dia eu encontrei um ex, então eu tive uma recaída, eu tive que sair com esse ex. Então eu perdi o casamento porque eu saí e resolvi ficar com esse ex por um tempo. Então, há situações em que é preciso estar atento. Deus disse: não toquem, não comam e não toquem, para que vocês não morram. O que está na sua vida que você precisa deixar completamente de lado, passar longe? Uma coisa é você ver que o abismo está perto de você e tomar distância e andar longe do abismo. Outra coisa é você ver que existe um abismo à sua direita e você pegar o seu carro e se arriscar, dizendo: vou dirigir o meu carro ao lado do abismo, brincando com a direção do carro para garantir que eu sou um excelente motorista e posso garantir que jamais vou cair nesse abismo. Saia de perto do abismo. A palavra fala que um abismo chama outro abismo. Ficar perto do abismo, ficar perto da cilada, da armadilha, pode lhe trazer a destruição e pode custar muito caro para a sua vida. Quando a serpente veio e disse no versículo 4, certamente não morrereis. O diabo sempre vai lançar uma palavra de que você é forte, você é capaz, não vai acontecer nada. É só uma saída com a pessoa, eu estou saindo só como amigo dela, como amiga dele. É só um reencontro daquelas pessoas com quem um dia eu usava drogas ou um dia eu bebia junto no bar. É só um reencontro, não tem nada demais. Certamente eu estou forte o bastante para não cair. Certamente não vai me acontecer nenhuma morte porque eu estou forte. A serpente vem e diz: não dá nada, não vai acontecer nada. É só um encontro, é só uma conversa, não tem nada demais. É só
um suborno pequeno, não é muito dinheiro, não tem nada de muito grande envolvido nesse negócio. E a serpente continuou dizendo. Nessa hora, era necessário que a mulher dissesse: não. Se o Senhor disse que nós morreremos, a palavra do Senhor é verdadeira, nós morreremos sim. Mas a mulher não colocou um ponto na conversa. Permitiu que Satanás continuasse usando a serpente para dizer no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que aqui a serpente veio e disse uma verdade, uma meia-verdade. Se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles seriam como Deus, sim, no sentido de que conheceriam o bem e o mal. Mas o que a serpente não contou é que Deus é santo. Santo significa separado. Deus é santo porque ele é totalmente separado do pecado. Tiago fala: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e ninguém, porque não pode ser tentado pelo pecado, porque ele é santo. Mas quando Adão e Eva comessem do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal, eles passariam a conhecer o mal, mas eles não teriam a mesma estrutura de Deus para dominar a si mesmos e não recair para o mal, que é o que Deus tem, essa qualidade de ser absolutamente santo. Versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aqui fica uma dica. Todo pecado passa por meio dos nossos sentidos. Nós respiramos, sentimos o cheiro do perfume que é sensual. Nós respiramos o cheiro da comida que vai ser oferecida para nós num almoço, num jantar, com a finalidade de buscar a nossa corrupção, para ver se conseguem nos amarrar, nos aprisionar em relação a algum interesse que não é legítimo. Passa pelos nossos ouvidos, palavras sedutoras, passa pelo nosso tato, os toques que podemos dar em relação a alguma coisa, o dinheiro que é colocado nas nossas mãos. Pega o dinheiro aqui. Passa pelo tato, passa pelos nossos olhos, a imagem, a aparência da pessoa, o carro que vai ser oferecido num negócio de corrupção, uma maleta com bastante dinheiro, um relógio caro, joias, a aparência da pessoa, dependendo do cada pecado passa pelos nossos olhos, por palavras que ouvimos e que nos são faladas, por aquilo que tocamos, por aquilo que respiramos, que sentimos pelo cheiro. E aqui a mulher olhou para o fruto da árvore e disse que era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, ela tomou do fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. O que aconteceu é que os olhos deles, como Deus havia dito, foram abertos e eles conheceram que estavam nus. A nudez, que era algo puro e santo, passou a ser vista com malícia. E isso fez com que eles cozessem folhas de figueira, fazendo para si aventais. A palavra de Deus sempre merece ser respeitada e ouvida. Quando Deus diz: não toque, não coma, não veja, não cheire, Deus sabe
o que isso trará de mal para cada um de nós. Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe o que precisamos e Ele nos orienta de maneira sábia, porque Ele conhece o nosso caminho. Como eles não ouviram a palavra de Deus, eles acabaram caindo nesse pecado. O que é pecado? Pecado significa errar o alvo. Eles erraram o alvo. O alvo era, a missão era, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles comeram, eles falharam no alvo. Eles erraram no objetivo. E no momento em que você erra no objetivo, com Deus, você fica afastado de Deus. Versículo 8: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Todos os dias, Deus passeava no jardim na viração do dia para conversar com o homem e com a mulher. Todos os dias, Deus se preocupava com ter um relacionamento com eles. E no momento em que eles erraram, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9: Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Versículo 10: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 11: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Veja que Deus, Ele nunca vai mostrar aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que traz vergonha. Quem mostra o pecado, aquilo que é mal e aquilo que traz vergonha, é o inimigo, é Satanás, que entrou na serpente e disse: Comam dessa árvore, porque eu sei que no momento em que vocês comerem, vocês vão saber o que é o mal. E eu terei uma entrada para sempre, para tentá-los, para nunca se firmarem com Deus. Quando os seus pais, o padre e o pastor dizem para você que não caia na fornicação, para que você seja santo, essa orientação permite que você tenha mais condições e estrutura para manter um futuro casamento, do princípio até o fim. Muitas pessoas que caem em fornicação, que caem em prostituição, que caem em pornografia, ou que caem uma primeira vez no suborno, na tentação do dinheiro fácil, da corrupção, tomam o gosto pela facilidade de satisfazerem um prazer imediato do seu corpo físico, da sua carne. E depois, muitos ficam com dificuldades de manter um casamento com fidelidade. Aqueles que caem no suborno passam por dificuldades em manter honestidade. Aqueles que caem na bebida ou em uma droga tornam-se pessoas com dificuldades para manter a concentração e o equilíbrio em um trabalho firme, onde possam ter a sua vida estabilizada, para que possam ter as suas emoções em harmonia, para que possam ter relacionamentos felizes e famílias abençoadas. Porque se entregaram a um convite, a uma proposta que lhes veio. Satanás, todos os dias nesse mundo, assim como ele fez no princípio, busca pessoas, mecanismos como publicidades, propagandas, imagens,
filmes, vídeos, podcasts, tudo aquilo que está à sua volta pode ser usado por Satanás. Até mesmo pessoas que se vestem de ovelhas, pessoas que se vestem de inocentes, podem ser usadas para trazer o mal e a destruição. Aliás, nos dias atuais, muitas pessoas golpistas usam idosos, crianças, para atraírem vítimas, para furtarem essas vítimas. Colocam idosos dizendo e contando uma história de que foram abandonados, que estão precisando de comida, que não sabem usar o caixa eletrônico, que precisam da sua ajuda. E aí, uma pessoa desavisada que não vê malícia naquilo que parece inocente, acabam se envolvendo e dali a pouco estão em um carro indo para um outro lugar sequestradas. Então, é preciso prestar atenção à sua volta nas situações que são oferecidas a você. Versículo 12: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui nós vemos um princípio que toma conta da humanidade atual, que é o vitimismo. O que é o vitimismo? É a pessoa não assumir as responsabilidades pela sua vida. Um princípio de um cristão é o princípio da autorresponsabilidade. Cada um de nós é responsável pela nossa própria salvação. Se você ouvir alguém que vem e lhe apresenta uma tentação, foi você que quis ouvir. É você que tem que dizer não para o pecado. É você que tem que saber do seu relacionamento com Deus e mantê-lo firme para dizer não às propostas que lhe vêm. Muitas vezes a proposta errada vem da esposa, vem do marido, pode vir de um filho, pode vir do pai, pode vir da mãe. Mas é preciso manter a fidelidade com Deus. Adão não assumiu a sua responsabilidade. Versículo 13: Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Versículo 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Esse versículo 14 nos faz pensar que a serpente não tinha essa característica de se arrastar sobre o próprio corpo e de ter de comer o pó todos os dias da vida, mas que pelo fato de ter permitido que Satanás entrasse nela e a usasse, essa maldição lhe sobreveio. Versículo 15: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós vemos que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. As serpentes hoje são seres venenosos que podem matar os seres humanos com o seu veneno. E os seres humanos
esmagam a cabeça da serpente para matá-la, para se guardarem e se proteger. E as serpentes ferem o ser humano com a sua língua para lhe causar o mal. Esse é o sentido físico da interpretação. Mas a serpente aqui, que levou Eva a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, estava ali com Satanás. E quando nesse versículo 15 o Senhor disse que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, Deus também quis dizer que haverá inimizade entre os seres humanos e Satanás. E aqui Deus estava dizendo: da semente da mulher eu trarei a salvação no futuro. Farei com que venha Cristo, o Filho do homem que nascerá de mulher, que será semente da mulher. E esta semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, Satanás. E Satanás, simbolizado naquela serpente, ferirá o calcanhar desse filho que virá, que foi a morte de cruz que foi imposta a Jesus. Que Satanás aplicou a Jesus pensando que fazendo aquilo derrotaria o reino de Deus. Mal sabia Satanás que quando ele entrou em Judas para que Judas traísse Jesus e que Jesus morresse, que com a morte de Jesus se cumpriria essa profecia que Deus havia dito. Que com a morte de Jesus, a semente da mulher feriria a cabeça de Satanás. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele declarou que agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o poder que é dado aos filhos é o de esmagarem a cabeça de Satanás. Esse poder foi dado aos homens por meio de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, Deus cumpriu esse versículo 15 de Gênesis no capítulo 3. A semente da mulher hoje fere a cabeça da serpente por meio de Cristo. E a serpente procura ferir o calcanhar. O calcanhar fala da parte mais baixa dos nossos pés e que está atrás. É assim que Satanás faz. Ele sempre procura criar uma estratégia para nos atacar pelas costas. E ele sempre procura nos atacar pelas partes mais baixas, pelas partes em que nós somos mais fracos, para ver se consegue nos fazer perder o equilíbrio nos nossos passos e cair. Salmo 119 diz no versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos faz caminhar no caminho certo, com firmeza e com equilíbrio. Satanás procura as nossas fraquezas, que são as nossas partes mais baixas, no nosso caráter, e nos lança o veneno sobre o nosso calcanhar. O calcanhar simboliza isso. Simboliza o ataque do maligno que sempre vem pelas costas e nas partes mais baixas, nas partes em que somos mais fracos, para fazer com que a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos e que nos faz caminhar de maneira firme, que os nossos passos fiquem cambaleantes e que nós venhamos a perder o equilíbrio no relacionamento com Deus e assim venhamos a tombar.
É assim que ele faz todos os dias. Ele não amarra o ser humano de uma maneira direta. Ele lança todos os dias aquela mulher no trabalho, aquele homem no trabalho, que lança todos os dias uma palavra agradável e que vem sendo falada aos poucos, para fazer com que o seu equilíbrio, a sua fidelidade, venham ser lentamente afetados, até que existe o momento da queda. É preciso ter vigilância. Essa foi a consequência que Deus impôs à serpente enquanto animal, que se arrastaria sobre o próprio corpo e comeria pó todos os dias da face da terra. Versículo 16: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse versículo 16 fala: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Isto significa que quando a mulher gerava antes do pecado, já havia dor, mas que a dor não era muito grande. Após a queda, Deus disse que haveria uma multiplicação da dor na concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então, toda mulher busca um marido, e ele te dominará. Nós vemos que muitas mulheres reclamam, dizendo que os homens acabam governando sobre todas as coisas, que existe diferença salarial, remuneratória, que tudo é mais difícil para as mulheres. Essa foi uma maldição que foi posta desde o princípio na criação. Pessoas que não acreditam na palavra de Deus vão dizer que esse texto foi escrito com o propósito de submeter as mulheres à dominação dos homens. Mas aqueles que são cristãos e que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, veem nesse texto que as coisas ficaram dessa forma em função da criação, porque cada pessoa recebe a consequência dos seus erros e das suas decisões. E a aplicação das penalidades por Deus é feita de forma proporcional à medida do erro que cada um cometeu. Deus, considerando que a mulher deu entrada para que um grande mal viesse sobre a humanidade, lhe impôs essas penalidades: a dor na geração dos filhos e ter o desejo por ter um marido, ficando a ele submissa. Versículo 17: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. O pecado de Adão aqui foi dar ouvidos à voz da mulher. Tem muito homem que se afasta de Deus, que erra e peca, porque dá ouvidos à própria mulher. Entre a sua mulher e Deus, ou entre o seu marido e Deus, é preciso escolher qual a voz que você vai ouvir.
Ele deu ouvidos à mulher ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, e comeu da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. A maldição veio sobre a terra por causa de Adão, porque Adão foi tomado do pó da terra. E foi a ele que Deus confiou a autoridade para dar o nome sobre todas as coisas. Só depois Deus criou a mulher. E a mulher foi tomada da costela de Adão. Então estava sobre Adão, que veio do pó da terra, o governo sobre a terra. Então, a consequência da maldição sobre a terra veio por meio de Adão, porque foi sobre ele que foi posto esse poder. Então, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá. Veja que não havia espinhos, não havia cardos, não havia mato na época em que Deus criou todas as coisas, o que mostra que o que Deus criou foi perfeito. As árvores frutíferas, as ervas, o campo não produzia espinho e nem mato, mas passou a produzir como maldição em razão da maldição que recaiu sobre a terra. E comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. A partir de agora, você vai ter que trabalhar para que você possa se alimentar. Veja que Deus criou as árvores frutíferas e deu para o homem poder se alimentar. Mas depois do pecado, houve uma consequência. Agora você vai ter que suar para comer o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado porquanto és pó, e em pó te tornarás. E agora vai haver a morte. Não havia morte. Aqui no versículo 19 Deus fala: agora vai haver morte. Em algum momento você vai ter que voltar para a terra. Isso não foi plano da criação. Foi consequência do pecado. A morte física foi inaugurada em razão do pecado. O pó precisaria voltar para o pó em razão do pecado, em razão do erro que o homem cometeu diante de Deus. Versículo 20: chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Versículo 21: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus estabelece as suas penalidades, mas Deus não é cruel. Deus é bondoso e misericordioso. No mesmo tempo em que Deus estabeleceu o juízo sobre eles, Deus disse: já apliquei o juízo. Agora é tempo de preparar roupas para que eles se vistam. E o versículo 22, então disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Versículo 23, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, em algum lugar perto do Éden, existe a árvore da vida, que tem o fruto que o homem pode tomar e comer e viver eternamente. Deus, de acordo com a revelação do capítulo 3 de Gênesis, pôs anjos, querubins, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada para esconder esse lugar, de modo que ele não é revelado ao ser humano. E o ser humano não pode tomar do fruto dessa árvore que lhe dá a eternidade. Porque quando Deus fala uma palavra, ele tem poder para fazer com que ela se cumpra.
ele tem poder para esconder do ser humano os seus tesouros. Ele tem poder para cumprir o que ele falou. Tanto que esse texto de Gênesis, que foi escrito há tanto tempo antes de nós percebermos que as coisas são como são, onde o homem precisa trabalhar para poder obter o seu alimento, onde a mulher é dominada pelos homens. Se bem que isso, nesses últimos dias, tem sido modificado porque os homens não querem assumir o seu papel. Os homens de hoje não assumem o seu papel de homens. E muitos estão querendo que as mulheres dominem sobre eles, que elas trabalhem, tragam o pão, tragam tudo, e eles não querem assumir a responsabilidade e o compromisso que foi imposto a eles. A desordem em que o mundo hoje se encontra é consequência da falta do quê? Da autorresponsabilidade. Quando os homens não assumem o seu papel, mulheres começam a fazer aquilo que não era para que elas fizessem. Quando as mulheres não cuidam daquilo que foram chamadas para cuidar, homens começam a cumprir o papel. Toda a desordem que ocorre no mundo, a corrupção, os desvios, a falta de equilíbrio, é sempre consequência de decisão. Foi por decisão que a serpente permitiu que Satanás a usasse para enganar a mulher. Foi por decisão que Eva tomou da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e pecou contra Deus. Foi por decisão que Adão resolveu ouvir mais a sua mulher do que ao mandamento do Senhor. É por decisão que as pessoas sabem o que precisam fazer e não fazem, mas preferem não fazer o que têm que fazer. E na medida em que as pessoas não fazem o que precisam fazer, na medida em que as pessoas se entregam para a tentação, quando são picadas no seu calcanhar por um golpe da serpente que traz a tentação da cobiça, da inveja, do adultério, da bebida, da droga, do suborno, do dinheiro e de tantas e tantas tentações, quando falta decisão para fazer aquilo que é certo, ocorre o desequilíbrio. Quando o pai e a mãe resolvem não cuidar do filho e dizer, eu não quero cuidar, eles instalam crianças abandonadas, sem força emocional, sem estrutura espiritual, e no mundo onde as pessoas estão tão vazias porque foram deixadas de lado, porque as pessoas resolvem tomar a decisão errada. A mãe que resolve ir para uma festa, que não quer assumir a responsabilidade pelo filho que gerou, porque gerou esse filho em uma festa com uma pessoa que talvez nem conheceu direito, vai multiplicando as situações de pessoas em situação de desequilíbrio, e isso vai multiplicando a maldade no meio do mundo. Deus não criou o mundo para ser da maneira como ele é. Algumas pessoas dizem que a culpa pela maldade do mundo é de Deus. Mas Deus entregou os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais da terra e o domínio sobre todas as coisas nas mãos dos homens. Cabe aos filhos dos homens
governar e dominar sobre toda a criação. E quando Deus fez isso, Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não desceu do céu e disse: erraram, então agora vou tomar o governo novamente. O que ele disse e deu, ele manteve. Ele apenas realizou o julgamento. Agora sobre a terra haverá ervas daninhas, haverá espinhos, haverá matagal. O homem terá que lavrar a terra e terá de suar para trabalhar na terra para obter o seu alimento. E voltará para o pó. Não poderá permanecer eternamente. Deverá haver um momento em que voltará. Escolherá durante a sua jornada na terra se voltará para mim ou se quererá ir para um outro lugar. A escolha será do ser humano. Porque Deus não criou seres robóticos, mas criou o homem e a mulher, à imagem dele, com livre arbítrio, com a prerrogativa de escolher o seu próprio destino. Se de um lado a decisão pode levar a uma vida próspera e de muita riqueza, honra e prosperidade para aqueles que decidem de maneira certa, a decisão também pode levar o ser humano, quando não assume a autorresponsabilidade, não busca o conhecimento e a intimidade com Deus, a sua ruína e desgraça. O poder da decisão é muito importante. Comece a pensar nas decisões que você tem tomado na sua vida. Você tem dado lugar para que Satanás use as pessoas, as imagens, os filmes, as palavras, os livros que você vê, que você lê, que você escuta, os amigos que estão à sua volta? Ou você governa e busca conhecer a palavra de Deus para saber discernir entre o bem e o mal e se afastar do mal, como diz o Salmos 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios, ele ignora, ele afasta o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É fazendo isso, afastando a má influência e se aproximando do conhecimento da palavra de Deus, que o homem e a mulher podem manter os seus passos em equilíbrio e firmes na luz, que é a palavra de Deus, fugindo dos ataques que o inimigo lança no seu calcanhar, querendo te fazer perder o equilíbrio, querendo te entorpecer de alguma forma, pegando você na sua fraqueza, nas suas partes mais baixas. Cada um tem a sua fraqueza. Cada um tem a sua parte mais baixa, cada um sabe de si. Preste atenção naquilo que mais tenta você. E tome vigilância para não deixar que Satanás venha usar alguém para lhe atacar o calcanhar para que você perca o equilíbrio e derrube a sua própria vida. Assuma a autorresponsabilidade. Não coloque a culpa nos outros. Não seja uma vítima que diz: foi a serpente, como a mulher disse, ou foi a mulher, como o homem disse. Assuma que o poder da decisão está nas tuas mãos. Deus aplicou uma pena para todos eles. A serpente para a mulher e para o homem. Cada um recebeu de acordo com a decisão que tomou. Todos erraram e não assumiram autorresponsabilidade. Todos se disseram vítimas, mas a vítima recebe.
o devido pagamento pela sua indecisão, pelo seu erro, pela sua queda ou pela sua decisão errada. Você é autorresponsável por todas as decisões que você toma na vida. Se você tomou uma decisão errada em algum momento e está sofrendo a consequência, procure não errar uma segunda vez. Fez algo errado? Trabalhe para corrigir esse erro até que essa situação esteja plenamente resolvida. Tem muitas pessoas que erram uma vez, depois querendo arrumar a bagunça que a vida se tornou, aceitam atalhos, aceitam propostas para fazerem outra coisa errada, pensando que vão conseguir resolver a primeira. Não há atalhos. Na vida, quando você fez algo errado, você tem que trabalhar sempre na honestidade, na fidelidade e na correção para acertar aquilo que ficou errado. Se você fizer outra coisa errada para resolver a primeira, você só vai entrar em mais uma situação errada com novas consequências, porque para cada erro existem consequências e essas consequências fazem parte de uma ordenação divina, a chamada lei da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, falando a respeito disso, disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa fazer-se de palhaço com pessoas dizendo: ele não governa, ele não reina, eu vou fazer o que eu quero, não vai me acontecer nada. No tempo certo, Deus traz a colheita e fala: agora é o tempo de eu mostrar a você que você estava brincando com fogo, porque o Senhor é um fogo consumidor. Ele disse isso no livro de Levítico, que o Senhor é fogo consumidor. Ele consome todo o pecado e realiza a justiça. Então essa é a palavra de hoje. Se fez sentido para você, deixa o seu like. O seu like é muito importante para que essa mensagem possa ser multiplicada para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas que estão estudando a palavra, que estão buscando conhecer mais a respeito de Deus. E caminhe sempre no seu crescimento espiritual, buscando conhecimento das Escrituras, porque é esse conhecimento e assumindo a tua autorresponsabilidade, fugindo do vitimismo, tomando as decisões certas, tomando em consideração sempre a palavra do Senhor como palavra principal na sua vida, que o seu caminho certamente prosperará e você será feliz e abençoado, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, que permite um caminho reto, plano, certo e justo. Deus abençoe a todos. Paz de Jesus.